Google Meet? Sim. Isso, mais opções, né? Você pode clicar nesses 3 pontinhos, depois você clica em alterar layout, ou alterar ecrã, não sei como é que tá aí. Sim. Tá, alterar layout ou ecrã, só para eu saber? Esquema, alterar esquema. Alterar esquema, beleza. Daí você clica em destaque. Ok. Isso, agora a tela vai ficar bem grande. Ok. Beleza. Boa. Então, beleza. Agora vamos o seguinte. Tudo que eu fizer aqui, eu vou te mandar no WhatsApp depois com uma imagem também. Então, tu não precisa copiar, tá? Só presta atenção. O que acontece aqui? Ele está te dando uma função e está pedindo para tu descobrir algo sobre ela. No caso, se ela tem um mínimo local, um máximo local, um ponto de cela, ou nenhuma das opções. Tudo isso no 0, né? No 00. Para você encontrar qualquer uma dessas opções, você está procurando um ponto crítico da função. Então, em outras palavras, o programa te pergunta o seguinte: qual tipo de ponto crítico temos em 0, 0? É isso. Se é um ponto de máximo, de mínimo, se é um ponto de cela, né? Então, eu vou fazer um esboço rápido aqui, o que vai acontecer, né? Tu vai ter um negócio mais ou menos assim. Esse é o teu eixo 3D. Tu vai ter uma curva qualquer aqui, eu não sei qual curva é aquilo ali. Mas você pode ter, sei lá, uma parábola. Qualquer coisa aqui. Negócio assim. Naturalmente, você tem um ponto aqui embaixo que ele tem uma característica diferente dos outros. Não tem nada abaixo dele. Então, nesse caso aqui, é um ponto de mínimo. Só que a tua curva poderia ser diferente. Ela poderia ser um negócio assim, por exemplo. Então, você teria um ponto especial aqui no meio também, que é um ponto de cela. Você poderia ter o inverso disso, que é um ponto de máximo. E por aí vai. A única forma da gente descobrir isso de modo não visual é por meio de derivadas. Daí eu te pergunto, você já sabe fazer derivadas? Já. Legal. Então, você deve saber também que para encontrar os pontos críticos, a gente deve derivar tanto em x quanto em y, essa função, igualá-las a zero e tentar encontrar uma relação entre essas derivadas, não é mesmo? É isso aí. Então, vamos derivar em x aqui. Durante a aula, eu faço bastante perguntas, para ver o que tu sabe, o que tu não sabe, para ver qual tipo de ajuda eu tenho exatamente que te dar, tá? Então, se a pergunta for muito idiota, não se sinta mal nem nada do gênero, porque eu preciso realmente saber, senão fica complicado. Claro. Beleza. Por exemplo, você sabe qual que é a derivada aqui em x? Sim, é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. O primeiro. Menos, portanto, fica menos x. Isso. E é isso. Porque esse cara aqui é constante, né? Então, constante quando nós estamos derivando em x. Então, por isso, ele zera, em outras palavras, como se fosse um número sozinho. Agora, a mesma coisa em y. Já vi que você sabe derivar, pelo menos as derivadas de polinômios, né? Então, aqui vai ficar simplesmente menos 4y, né? Certo. E agora nós temos o seguinte, uma informação que vem do cálculo, né? Uma parte da teoria do cálculo. Quando queremos encontrar pontos críticos, devemos igualar as derivadas a zero. Então, é isso que a gente vai fazer agora. E, por meio disso, tentar encontrar alguma relação entre x e y. Então, isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero também. Beleza. A pergunta que surge aqui nesse sistema, né, que isso aqui virou um sistema de duas equações, é o seguinte: qual é a única forma de ter ao mesmo tempo essa primeira equação zerada e a segunda equação também zerada? Ou seja, o que eu devo ter de x e de y, valores de x e de y, que fazem essas duas equações zerarem ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. Se eu pensar na de baixo, eu sou obrigado a sempre ter y igual a zero. Isso é uma obrigação. Não tem como eu zerar se o y não for zero. É um fato. Agora, aqui nós temos uma situação curiosa, né? Nós temos, por exemplo, se tu deixar o x em evidência, tu vai ter 3x menos 1 igual a zero, né? X vezes 3x menos 1 igual a zero.
Então, daqui a gente tira duas coordenadas críticas para o x. O x ele pode ser 0. E qual que é o outro valor que x pode assumir para que essa equação seja verdade? 1/3. 1/3, exatamente. Note que o que o enunciado nos pergunta é sobre o ponto crítico em 0, 0, né? Eu acabei fazendo desenho aqui por cima, mas o ponto crítico em 1/3 para x e 0 para y simplesmente não importa. Ele existe, mas ele não importa para a gente. Ok. O enunciado só falou sobre o 0, 0. Agora vamos testar o ponto 0, 0. Existem várias formas de testar o ponto 0, 0, para falar a verdade. Na verdade, duas existem, não são várias. Existe um teste que está mais associado com Lagrangiana, né? Ou seja, tu tem uma região de contorno, né? Os multiplicadores de Lagrange, tu deve lembrar lá, o professor já falou sobre isso. Só que aqui, como ele não está te dando uma região de contorno, a gente vai ignorar qualquer conta associada com o multiplicador de Lagrange e a gente vai usar a matriz hessiana. Conhece a matriz hessiana? Sim. Então, beleza. O professor aqui deu a resposta certa, mas não deu como faz a conta, né? Exato, não. Isso é um dos problemas. Fica mais difícil. Mas vamos fazer a matriz hessiana, não tem problema. Porém, para a gente começar a matriz hessiana, eu quero te mostrar um pouco da teoria. Porque senão não faz muito sentido. Vai ser coisa rápida, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, numa apostila que eu tenho aqui, eu posso até te mandar depois. Ela é bem direta ao ponto, sabe? Apesar de os livros serem mais precisos, a gente às vezes não precisa de tanta precisão. Então a apostila, ela vai direto ao ponto. Se a gente for aqui em ponto crítico da apostila, página 102, olha só o que acontece. Cadê? Essa é a página 99. Aqui, olha só. Essa é a teoria que eu quero que você decore. Eu vou até te mandar uma cópia disso lá no WhatsApp. Beleza, para quando precisar estudar, tá aí. Essa é a matriz hessiana, e perceba que ela é formada pelas derivadas segundas. Então, aqui está a derivada segunda de x, aqui de y, e aqui a derivada mista com um detalhe interessante, né? As derivadas mistas são sempre iguais. Ou seja, vou fazer primeiro a derivada em x e depois em y, ou primeiro em y e depois em x, não faz diferença. Tá bom? Agora, o que acontece? Nós temos que fazer as derivadas segundas, e daí a gente vai resolver um determinante, né? É a multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Nós vamos encontrar um valor de delta. Nós também vamos encontrar um valor do θ aqui, θ maiúsculo, né? Fazendo a derivada segunda e colocando no ponto crítico de interesse, que no nosso caso é o 0. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um determinado valor para delta e um outro valor para θ. E então a gente vai ter um desses 4 casos aqui. Dependendo da combinação, a gente vai ter um máximo, um mínimo, um ponto de Sela, ou nada que a gente possa afirmar. Daí a gente vai ter que fazer um outro teste. Bom? Ok. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos roubar essa imagenzinha aqui e colocar lá no aula para deixar tudo num quadro bonitão assim, para quando for estudar, tá tudo pertinho um do outro. Beleza. Então agora a gente tem que fazer a derivada segunda, não é mesmo? Então vamos lá. Deixa eu pegar as minhas derivadinhas aqui para derivar novamente, né? Vou até escrever aqui. Devemos fazer a segunda derivada, né? Em todos os casos, para realizar a matriz hessiana. Certo. Bom que eu digito rápido, né? Se fosse um professor de 60 anos, esse textinho aí já ia demorar um pouco mais. Mas beleza, vamos lá. Então, beleza, agora a gente vai fazer a derivada segunda. Vamos usar como referência o que está aqui. Agora a gente não precisa mais se preocupar exatamente com 0 aqui no primeiro momento, né? Então vamos lá, vamos fazer a derivada segunda, vamos fazer mais rapidamente aqui, né? Não tem por que ficar enrolando. A derivada segunda em x, ela é 6x menos 1. A derivada segunda em y, ela é menos 4. Se eu derivar de novo a derivada primeira, daí a gente tem a derivada segunda. Agora,
finalmente, né, a derivada mista. E o que temos da derivada mista é que a ordem não importa. Dá zero. Isso é o teorema de Leibniz, se não me engano. E ela dá zero, exatamente. Então, eu vou até roubar novamente. Hoje eu estou bem ladrão aqui. Estou parecendo o pessoal do Rio de Janeiro, aqui de onde eu moro. Tô brincando, mas o Rio de Janeiro é barra pesada. Só que aqui onde eu moro, no sul, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Aqui não tem carnaval, que outra história. Beleza. Então, nós já temos que as derivadas segundas é zero. E as derivadas primeiras... Bem, primeiro vamos escrever a equação, né? Então, a derivada aqui é 6x menos 1. Então, vamos colocar o 6x menos 1 aqui. E ali era menos 4, então a derivada segunda em y. A gente coloca menos 4 aqui. Como nos interessa o ponto crítico 0, 0, o que a gente vai ter aqui, né? Nós vamos fazer o determinante. Eu acredito que você saiba fazer determinante de uma matriz 2 por 2, né? Sim, sim. Isso. Então, vai ficar simplesmente 24x menos 4. Bem, se o x é 0, né? É menos 4. A gente vai ter que delta igual a menos 4, exatamente. E qual é o tetão? Né? O tetão ele é simplesmente a derivada segunda no ponto crítico. A derivada segunda no ponto crítico é menos 1. Ok? Ok. Por quê? Porque, basicamente, né, tu tem a derivada segunda de x no ponto crítico. Então, nós temos tanto o delta quanto o θ negativos. Agora, vamos lá na teoria da matriz hessiana e ver o que isso significa. Tá aqui. Opa, eu não copiei para cá. Bem, vamos ver lá no que eu te mandei no WhatsApp, então. Deixa eu ver aqui. Os dois negativos... bem, na verdade, nem importa se o tetão é negativo ou não. O que importa é o delta ser negativo. De acordo com a regra aqui, se o delta for negativo, a gente tem um ponto de Cela. Ok? Então, por isso que a resposta é um ponto de Cela. Agora, beleza, chegamos na resposta, mas o que é um ponto de Cela, né? Pensa o seguinte, um ponto crítico, quer dizer, um ponto mínimo, ele é claramente um ponto que tudo está para cima dele. Um ponto máximo está tudo abaixo dele. Né? Agora, imagina que tu tem, isso só acontece em objetos 3D mesmo. Imagina que você tem, por um lado, né, uma situação como essa, onde você tem claramente um ponto de mínimo, mas a tua figura ela não é só isso, ela é também isso aqui para baixo, olha só. Isso acontece, tá? Isso aqui é o que a gente chama de hiperboloide, por exemplo. Tu não pode afirmar que esse ponto aqui, ele é nem de máximo nem de mínimo, certo? Certo. Porque ele está numa região, para um lado, ele está sendo definido como um máximo e para o outro um mínimo. Uma outra forma de ver isso é que nem naquele desenho que eu fiz lá. Você tem, por exemplo, duas calhas. Então, você tem uma reta aqui, que você não pode afirmar se ela é uma reta de máximo ou de mínimo. Então, são situações onde você tem cela. Né? Ou seja, não tem que estar em linha, é isso? Não tem que estar em... Ok. Não tem que se tocar. É um ponto crítico, porque ele limita a tua função de alguma forma, mas ele não é bem específico. Né? Isso, de certa forma, acontece no cálculo de uma variável só, né? Quando tu tem uma coisa mais ou menos como essa, assim. Sabe? Tu tem uma região aqui que não dá para dizer se é crescente ou decrescente, porque ela é meio torta. Né? Então, isso também é o que a gente chama lá no cálculo 1 de ponto de inflexão. Então, só para tu saber o que é um ponto de cela, tá? É isso aí. Em inglês é ponto de settle, que é cela de cavalo mesmo em inglês. Então, beleza. Tu sabia fazer essa conta? Eu já mais ou menos. ESN, etc. Mas eu ainda preciso de memorizar melhor esta questão dos tetas, quando é negativo e o...
Agora não como é que se chama o triângulo? Delta. O delta e o teta, memorizar essa parte. Isso aí é memorizar mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E acaba por me confundir porque é diferente depois da tal da Hessiana orlada, não é? Com a restrição. Uhum. Ok. Pois, eu preciso de sistematizar esse... Tem sempre alguma forma mais fácil de decorar, né? Você pode decorar o mínimo relativo, que é os dois serem positivos. Então, a partir disso, você tira os outros, entendeu? Os dois positivos é mínimo. Então, daí você vai tirando a lógica dos outros. Agora, bem, vamos tentar fazer o próximo. Quer fazer a 2? Sim, pode ser. Agora a 2 já é integral. Então, vamos lá. Sabe integrar? Mais ou menos. Integrais não tem muito segredo, é meio que decorar, tá? Então, não precisa se preocupar muito. Tu tem que saber de cor a tabela de derivadas integrais, só isso na prática. Então, eu vou até te fazer o seguinte, eu vou mandar uma tabela que todo mundo usa aqui no Brasil, ela é muito bem escrita, a gente usa há mais de 20 anos essa tabela. Deixa eu te mandar aqui, só um segundo, materiais, cálculo 1, tabela de derivadas integrais, beleza. Tá lá, no PDF para você. Com essa tabela você consegue resolver qualquer coisa. Porém, existem algumas integrais que elas não são tão claras o que se deve fazer, né? Por exemplo, tudo que está na tabela, de certa forma, são integrais que dá para decorar, né? Só que tem algumas situações onde não está exatamente na tabela. Por exemplo, essa sua aqui. Não tem nada igual a isso na tabela, né? Com senos e cossenos se multiplicando. Então, infelizmente, aqui nessa situação, você precisa ter algo que a gente chama de visão além do alcance. Você precisa saber o que vai ocorrer se você derivar os termos ali dentro e, a partir disso, escolher uma técnica de resolução de integral. Quando eu vou tentar resolver uma integral, eu sempre penso da técnica mais fácil para a mais difícil. Sempre penso dessa forma, automaticamente. A técnica mais fácil que existe de resolver integrais, depois de simplesmente copiar da tabela, é a técnica de substituição simples. Conhece a técnica de substituição simples? Mais ou menos. Bem, aqui a gente vai usar a substituição simples. Como é que ela é, né? Ela é parecida com a regra da cadeia, a chain rule lá da derivada, que é o seguinte, tu olha para a tua integral e pensa, nossa, que coisa horrorosa. Seria muito mais fácil se parte dessas funções fossem substituídas por algo mais simples. Por outra letra. Então, o que eu estou chamando de x agora, eu vou ter que trocar e chamar de y. Ou u, ou a letra que tu quiser. Né? Só que isso só se dá por meio de derivadas. Por quê? Porque eu não posso trocar as letras de alguma função aqui e deixar as outras com x. Eu tenho que trocar tudo para x. Tudo inclui o dx, o diferencial. Okay? E esse diferencial ele surge naturalmente quando a gente resolve uma derivada. Então, a substituição simples parte de uma derivada. Você tem que escolher a função certa para chamar de u aqui. Você vai derivar esse u e com aquilo que você chamou de u e a derivada do u, você tem que conseguir substituir tudo que está dentro da integral. Beleza? Então, eu vou escrever aqui na prática o que eu acabei de falar. Rapidão. Devemos chamar algo que está dentro da integral de u. Com isso, derivaremos o du para obter dx e assim resolveremos uma integral mais simples, igual à da tabela de integrais. Por isso, de certa forma, tu tem que decorar a tabela de integrais, não tem jeito, tá? Ok. Agora vamos lá. Bem, o que a gente vai chamar de u aqui? Claro, eu tenho experiência, eu já sei o que tem que chamar de u. Mas o negócio é o seguinte. Se eu derivasse o cosseno, eu teria seno.
Só que eu não tenho seno ali, eu tenho seno ao quadrado. Se eu derivar o seno ao quadrado, vai aparecer um monte de coisa. Que não é cosseno de x e nem dx. Então, a ideia aqui é, uma vez que o seno está ao quadrado, eu vou chamar de u o seno, não o seno ao quadrado. Vou chamar de u o seno de x. Não o seno ao quadrado, o seno de x. Okay? Então, em vez de seno ao quadrado, vai ficar u ao quadrado. Então, começa a ficar mais simples, porque vira uma integral de polinômio, a princípio. Né? E integral de polinômio a gente sabe resolver, né? U na n, a integral disso, né? É u na n mais 1 sobre n mais 1. Então, se a gente conseguir resolver o problema desses caras aqui, do cosseno de x dx, reescrever eles de u de alguma forma, vai ser uma integral muito fácil de resolver. E vai ser possível, por quê? Porque agora eu vou derivar o du. Qual que é a derivada do seno? Me fala aí. Seno de x. Sabe a derivada do seno? Sim, é cosseno, menos cosseno. É cosseno. Isso aí. É cosseno. Aí a derivada do seno é cosseno. Muito bem. Então eu derivei, vamos dizer assim, eu derivei dos dois lados da equação. Derivei o u e derivei o seno de x. Então, bem, é que nem quando eu tenho uma função e eu derivo ela, né? Eu tenho uma função, eu quero derivar. Eu não chamo de df dx. Derivei, certo? Aqui eu derivei o u, virou o du dx. Ok. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja, apareceu o cosseno, que é um cara que está aqui, e apareceu o dx também, que é um cara que está aqui. Olha só que maravilha. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu passo esse dx multiplicando. Então, eu vou ter que du é igual a cosseno de x dx. Legal, né? Então, nós temos o u e temos o du. E agora a gente vai fazer essas substituições na integral. Bem, quando a gente resolve uma integral por substituição simples, a gente, por hora, ignora os limitantes, tá bom? É só por hora. Depois a gente vai voltar com eles. E aí, olha só, eu lhe pergunto aqui novamente, eu vou perguntar só por uma questão didática, tá? Eu sou chato nem nada. Sou chato, mas não é por isso. Como é que vai ficar essa integral agora que eu tenho esses novos elementos aqui sublinhados de azul? Portanto, então, vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx? Não. Não. A gente vai trocar tudo que é x por u agora. Ok, então por exemplo, o u é seno de x, né? Se nós temos seno ao quadrado, significa que agora nós teremos u ao quadrado. Ok. Isso. E a gente nota que cosseno de x dx é igual a du. Então eu posso substituir todo esse cara por du. É isso aí. Então, aqui nós reconstruímos, nós reescrevemos a nossa equação substituída, com a nossa variável substituída. Agora a variável é 1, não é mais x. E está tudo certo porque eu consegui trocar todos os termos que eram x com termos de u. Muito bem. Agora tem que integrar esse cara aqui. Você sabe fazer essa integral do u ao quadrado du? Portanto, é u ao cubo a dividir por 3. Isso, exatamente. Essa é a resposta. Então a resposta aqui é u ao cubo por 3. Claro, o que acontece? É uma integral definida. Ela vai de π a não sei quantos π ali, né? Π sextos a π, né? Só que isso ocorre quando a variável é x. Portanto, a gente tem que trocar novamente o u por x, pelo aquilo que ele é em termos de x. E o u não era seno? Então, eu vou colocar no lugar do u ali o seno. Então, vai ficar seno ao cubo de x sobre 3, ok? Só que isso aqui, como é uma integral definida, vai ficar de π sextos a π. Agora eu lhe pergunto, você sabe resolver essa parte da conta aqui?
Portanto, é um menos o outro, não é? Portanto, é substituir o π no seno de x e o π6 no x, não é? E subtrair um ao outro. Exato. Então, ficou legal, né? Porque seno de π é zero, né? Então, a conta vai ficar bem legal. Seno de π sobre 3 menos seno ao cubo de π sextos. Π sextos é mais conhecido como 30 graus, né? Né? Okay. Porque π é 180, né? Π são 180 graus. Porque 2π é uma circunferência toda. Isso aqui é 2π. E uma circunferência toda é 360 graus. Então, significa que π é 180. E 180 dividido por 6 é 30. Ok. Por acaso nunca tinha pensado dessa forma. É o jeito. Claro, se tu puder usar calculadora, tudo bem. Mas sempre lembre-se que π é igual a 180 graus. Para tu conseguir simplificar tuas contas, tá? Então, vai ficar seno ao cubo de 30 graus dividido por 3. Agora, me diz uma coisa. Você lembra qual que é o seno de 30 graus? Não. Eu tenho aqui o formulário. Nós vamos poder levar o formulário. Tem aqui uma tabela. Portanto, o seno de π6 é 1/2. Ok. 1/2, exatamente. Mas, pronto. Agora, tu tem que tomar um cuidado com a álgebra que está acontecendo aqui. Note que o cubo ele está elevando o seno inteiro, não é mesmo? Uhum. Então, tu vai ter 1/2 ao cubo dividido por 3. 1/2 ao cubo dividido por 3. 1/2 ao cubo é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. É 1/8, não é? 1/8, exatamente. Então, aqui em cima vai ficar menos 1/8 sobre 3. E agora, como é que resolve esse problema aí? E agora é 3 vezes, 1 sobre 3 vezes 8. Isso, é uma técnica de fração. Né? Então, pode multiplicar esses termos em 3 vezes 8 é 24. Logo, é a mesma resposta do teu professor. Beleza? Certo. Então, vamos revisar rapidamente aqui. Tínhamos uma integral um pouco feia, que não é igual a nada da tabela. Então, a gente sempre pensa na técnica mais simples de resolução, que é... primeiro, a gente tem que sempre pensar mais simples primeiro. Né? Se não der para mais simples, é para mais difícil. A gente tenta a substituição simples, que é basicamente chamar algo da função de u e, a partir disso, encontrar outras coisas da função. Eu chamei de o seno de u porque eu sabia que se eu chamasse o seno, na hora que eu derivasse, ia aparecer o cosseno, que também está ali na função. Então, por isso que eu chamei o seno. Mas eu chamei o seno porque eu estudo isso há muito tempo. Então, pode ser que, para ti está óbvio agora que é o seno, mas pode ser que não seja, né, quando for estudar sozinho. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem que sempre explorar as possibilidades. Então, certo. Nós pegamos aqui, derivamos, a derivada do seno é cosseno, e ocorre que, como aparece o dx ali, eu tenho que passar o diferencial multiplicando para o outro lado, e agora sim, cosseno de x dx igual ao que está na tabela de integrais. Daí, bem, a gente tem que integrar isso aqui, basicamente, depois de fazer as substituições. Isso aqui tu sabe integrar, e coloca tomando cuidado com as álgebras apropriadas aqui. Beleza. Vamos para a próxima, meu amigo. Tá. Quando que é a tua prova? É dia 10. São 7 dias. Tá. Vamos lá. 7 dias? Dá para ter mais umas aulas aí se você precisar, né? Porque se é tudo aquilo que tu me mandou no SuperProf, o assunto é muito vasto, né? Muito vasto. Pois. E aí, saberia resolver essa integral? Não. Nem ideia. É a mesma técnica do problema anterior, tá? Portanto, 1 sobre x é a derivada da ln de x. Então, isso, garota. O caminho é esse, isso aí. Então, eu chamaria a 1 sobre x dx de... Não, du, não é?
E o ln de x chamaria u. Isso, o u é o ln de x, você deriva o u, O ln. o ln, no caso, vai dar 1 sobre x. Então, o seu u é ln de x, e o dx sobre x é o du. Isso aí. Ok. Beleza, vai lá, tenta fazer sozinho. Se tu tiver dúvidas, me pergunta, mas é bom tu tentar sozinho, tá? Ok, então. Quando eu dou aula, eu sou meio socrático, sabe? O Sócrates, ele dizia que as pessoas só aprendem quando elas notam que elas não sabem, primeiro. Então, se eu ficar fazendo tudo, vai parecer muito óbvio. Porque sempre é óbvio quando alguém que sabe faz, né? Agora, quando você tenta, você vê as suas dificuldades, os caminhos diferentes. Eu sempre vou pelo caminho certo. Pode ser que você comece com o caminho errado. Então, essas situações é importante você notar. E e foi rápido até perceber que não sei. Tá, vamos com calma, então. Vamos com calma. Você começou muito bem. Você falou que o U é o ln de x e você encontrou o du dx, que é o 1 sobre x. Muito Certo. bem. Então, de tal forma que o du ele é exatamente o dx sobre x, que é o que sobra na integral, quando você chama o ln de x de u, não é mesmo? Então, a gente vai roubar aqui a integral. E o que a gente vai fazer? Começa tirando os limitantes. No lugar do... Veja, eu vou fazer assim para ficar um pouco mais didático, olha só. 1 sobre x, ou melhor até, 1 sobre ln de x, né? Vezes... Falta um dx aqui. Ah, o professor escreveu e eu não copiei. Não copiei o carinha aqui. Tadinho. Sempre negligenciado. Dx sobre x. Não é exatamente isso que está aqui? Só escrito de uma forma diferente? Uma coisa, né? Concorda comigo? Sim, sim. Aí eu já tinha feito uma falha, porque eu não pus o... dx. Passei o ln de x para fora, por alguma razão. Ah, não, você não pode fazer isso porque ele é uma função de x, né? Você só pode passar para fora aquilo que... Não é esse. Portanto, eu fiz 1 sobre x vezes ln de x. Ah, não está errado. Eu só escrevi desse jeito pelo seguinte. Aqui fica muito claro algumas coisas, né? Por exemplo, que esse cara é o u e esse cara é o du. Não é exatamente isso que a gente acabou de obter? Isso. Então, desse jeito, ficou mais evidente, né, o que eu quero fazer. Eu quero trocar esses caras pelos novos elementos. Né? Então, em vez de 1 sobre ln, vai ser 1 sobre u, entendeu? E em vez de dx sobre x, vai ser du. Pronto. Reescrevi a integral. Agora, qual que é o valor dessa integral? Qual que é a resposta? Portanto, ver só aqui. Portanto, 1 sobre o... é ln du? Não. du sobre u, né? Isso é veja, se você abriu a tabela que eu te mandei... Né? Vou abrir. Está aqui. Então... Vai ser a terceira. É a terceira? ln du. Pois, sim, sim. Legal. Então, a integral aqui vai dar justamente ln de u. Beleza. Só que isso não acaba a conta. O que a gente tem que fazer agora? Substituir o u. Isso, trocar u pelo que ele é. E o que o u é?
ln de x. Exato. Então, vamos colocar aqui. ln do ln de x. E agora eu coloco os limitantes, que é do E2 a E3. Então, termina a conta para mim, por favor. Ok. Portanto, então, é o de cima menos o de baixo, não é? De cima menos o de baixo. Isso. Eu já pus, só que agora não sei quanto é que é o ln de exponencial ao cubo. Bem, você não precisa saber. Eu vou te mostrar. É exatamente isso que apareceu para você, né? Eu separei, tanto tinha, mas dá para juntar, é isso. Eu separei mesmo. Fiz ln sobre ln dentro. Esse caso dá para ver assim. Não sei se vai ver alguma coisa. Consegue ver, não? O que você está fazendo? Não, eu só fico vendo a Não. minha tela. Ok. Se você quiser Então, mandar uma foto, eu posso ver. Ok, eu mando isto. E já foi. Espera aí. Tu tá certo e eu tô errado, na verdade. Agora que você me corrigiu, valeu. Eu fiz uma coisa errada aqui. Nossa, que feio da minha parte. Você tá certo e eu tô errado. Legal, cara. Isso aí tem que me corrigir mesmo. ln de ENA 3. Agora sim, menos o ln do ln de ENA 2. É que eu já estava pensando numa coisa que ia acontecer. Agora, o que acontece, né? Você disse que não sabe qual que é o ln de E na terceira, né? De exponencial na terceira, né? Sim, não. Beleza, não precisa saber. Por quê? Porque dá zero, não? Saber é que o ln e o exponencial são funções inversas, né? Pois, tipo sim. raiz quadrada de x ao quadrado. O que acontece nessa situação? A gente corta a raiz do quadrado, né? E sobra o que está dentro, não é mesmo? Uhum. Isso. Quando a gente está falando de ln exponencial, é a mesma coisa. A gente corta o ln com o exponencial e sobra o 3. Então, na prática, o que vai acontecer é o ln de fora, tá? O de fora, o 3. Menos o ln do 2. Né? Pelo mesmo princípio, vai cortar esse cara com esse, beleza? Certo. Essa é uma regra. Por quê? Porque o ln é a função inversa do exponencial. Ok. Então, sempre que você quiser tirar algo de cima do exponencial, você tem que aplicar o ln. Basicamente é isso. Se você quiser tirar algo de dentro do ln, você leva a um exponencial. É uma regra da álgebra, tá? Dos logaritmos. Pois. Natural que tu não saiba, porque, bem, não é da tua área, mas é bom saber. Então, eu vou até escrever aqui. Pois, isso aí não sabia mesmo. Vemos que as funções exponencial e ln são inversas. Portanto, podemos cortar igual cortamos raízes e quadráticas. Beleza. Agora tem que resolver isso aqui. E se tu, na verdade, isso aqui já está certo. Agora, isso não é nada igual ao que está no enunciado como resposta certa. Pois. O que a gente tem que fazer é uma técnica, ok? Que, novamente, é álgebra de logaritmos, que diz o seguinte, a regra diz o seguinte, quando nós temos a subtração de dois logaritmos, você pode deixá-los todos como um só, porém com seus argumentos divididos. Então, ln de 3 menos ln de 2 é a mesma coisa que ln de 3 dividido por 2. Uma regra. Tá bom? Certo. Pronto, agora sim é a mesma resposta do teu professor. Beleza? Uhum. Show de bola, então. Tá aí.
Beleza. Então agora vamos para a próxima. Beleza. Vamos ver a próxima. Uma integral imprópria. Ó, essa aqui eu vou deixar você fazendo. Tá? Você tem que resolver a integral. Deixa eu pôr aqui para você ver. Vou te dar a dica. Na verdade, eu vou te dar uma dica porque eu quero que tu desenvolva alguma coisa, né? Novamente, é a substituição simples. Tá bom? Tu vai ter que chamar alguma coisa de U e outra coisa vai virar o DU. Então, normalmente a gente chama de U aquilo que tem o maior grau. Ok? Essa é a minha dica. Então tem x quadrado lá, que tal chamá-lo de U. Né? Uhum. E daí você vai tentar resolver essa integral sozinho. Eu vou te dar 5 minutos para tentar fazer completamente sozinho essa conta, tá? Ok. Eu já te dei as dicas. E daí eu volto daqui a 5 minutos e se tu não resolver, tu vai me dizer as tuas dificuldades e tal, mas tenta mesmo, é para tentar para valer. O cérebro, ele só funciona desse jeito. Uma hora dessas eu te dou umas dicas de neurologia, que eu aprendi aí nessa minha vida de estudante também. Daí tu vai aprender, sério, daí tu vai aprender para valer isso aqui, e é isso, tá bom? Daqui a 5 minutos a gente se fala, beleza? Ok. Até já então. Já volto. Até já.
E aí, meu caro, conseguiu fazer algo? Não, estava a tentar definir qual era o U e qual era o dx, mas não... Bem, não... o U é aquilo que eu te falei. O U é igual ao x quadrado. É o x quadrado? Isso. Beleza, vamos Então lá. o dx é menos 2x, é isso? Menos 2, o DU você quer dizer, né? É o du, sim. O DU é menos 2x dx, isso aí. O DU é menos 2x dx. Ok. Então agora vou substituir. Não, agora bloqueei. Não. Não? Beleza, eu te Não. ajudo. Vamos lá. É importante quando bloqueia, porque o cérebro cria uma ansiedade que te faz aprender de verdade. Por exemplo, lembra na escola quando tinha uma prova e no dia seguinte o professor corrigia a prova? A gente não gravava muito mais aquelas que a gente errou, aquela que a gente não conseguiu. Por isso que é bom Sim. tentar, sabe? Porque a gente grava mais mesmo nessas situações. Então vamos lá. Deixa eu colocar. Veio demais. Ok, meu amigo, vamos lá. Como eu lhe falei, né, substituição simples de novo. Estamos com sorte. Poderia ser bem mais complexo isso aqui. Então, U é igual a menos x ao quadrado. Qual que é a derivada disso aqui? Você acertou também. A derivada de U dx é menos 2x. Então, o du, que é o que a gente vai realmente utilizar, né, é menos 2x dx, certo? Certo. Mas, se você reparar bem, não tem menos 2 ali naquela integral, né? Pois. O que tem na integral é x dx. Portanto, a gente tem que deixar em evidência o x dx. Então, x dx, que é o que realmente existe naquela integral, vamos dizer assim, é menos 2. Opa, não. Vamos passar esse menos 2 dividindo, então, né? Isso que eu quero dizer. É du menos du sobre 2, ou du sobre menos 2, tanto faz. Tá bom? Eu só passei esse cara para o outro lado. Ok. Tudo bem até aí? Certo. Bem, então vamos novamente, meu coleguinha. Vamos lá. Agora, vamos fazer as substituições, né? Primeiro passo é sempre ignorar o integrando ali, né, os limitantes. Bem, eu vou reescrever novamente, que nem a gente estava brincando agora há pouco, né? Eu fiz ali bonitinho. Eu vou deixar aqui, eu vou pôr até de preto aqui para não confundir as coisas. Eu só estou reescrevendo, olha só. Eu vou ter aqui o e na menos x ao quadrado, beleza? E multiplico o x de x. Muito bem. Agora, eu noto o seguinte. E na menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, eu vou substituir por u. Tudo bem até aí? Certo. E esse cara todo aqui, de acordo com a conta que eu acabei de fazer, é menos d1 sobre 2. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, de multiplicação. Menos du sobre 2. Eu simplesmente troquei o x dx por isso. Tá bom? Agora, o que acontece? Esse menos e esse 2 são constantes, eles podem ir para fora da integral. Ou seja, esse menos 1/2 sai para fora. A tua integral vai ser simplesmente e na u du. E essa integral é a integral mais fácil que existe. Sabe qual que é a resposta dessa integral? Sim, é a exponencial de u mais c, não é? Aham. Então é simplesmente ela mesma. A integral da exponencial é ele mesmo. Ok. Tem que tomar cuidado com uma coisa. Realmente é o mais c. Porém, como a gente está falando de integral definida, a gente não vai colocar o c. Quando é definida, não tem o c, tá bom? Ok. O que vai acontecer aqui é que no lugar do u, agora a gente vai substituir o que é o u de verdade. Né? O u de verdade é menos x ao quadrado, certo? Certo.
E agora a gente vai colocar os limitantes que o enunciado pediu. Qual que eram os limitantes mesmo? Agora que voltou para x, a gente faz isso. Era de 0 ao mais infinito. Pintei de vermelho onde não deve. Do 0 ao mais infinito. Aqui tu vai ter que saber trabalhar com infinito, tá? Que na prática é fazer limites. Uhum. Então vamos dizer assim, vai ser menos infinito ao quadrado aqui. Né? Menos com menos dá mais. Né? Sempre o de cima menos o de baixo. Só que como já tem o sinal de menos aqui, menos com menos dá mais. Certo. E a menos 0 que seja. Então, o que vai acontecer? Esse cara todo aqui, esse carinha aqui, dá 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Certo. Então, vamos trabalhar com o infinito ali só depois. Por partes. Hoje a aula foi bem produtiva, fizemos bastante conta, hein? Uhum. Legal. Aqui vai ficar, então, mais 1/2. Por quê? Porque esse cara é 1. 1 vezes 1/2 é 1/2. Certo. Agora, tu tem que pensar nesse negócio aqui, né? Isso aqui é bem esquisito. A melhor forma de tu verificar isso é saber de propriedades de potência, né? Então, vamos ignorar que é o infinito ali, né? Vamos pensar que é e na menos um número qualquer, vou chamar de a até, elevado a menos b, beleza? Um número qualquer. Certo. O que acontece aqui é que esse sinal de menos te permite jogar o a para baixo. Pensa que o a é um número inteiro, maior que 1. Ficou desse jeito. Ok? Uhum. Agora, o que acontece? Nós temos uma regra nas funções de potência. Se você tem um número entre 0 e 1, o gráfico dessa potência, né, se você tem como base de uma potência um número entre 0 e 1, que é o caso aqui, porque tem 1 dividido por a. Se o a for um número inteiro maior que 1, né, 2, 3, 5, 7, isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, uma fração. O gráfico de uma parada como essa, meu amigo, é assim, ó. Tá vendo? Uhum. Esse é o gráfico. E é exatamente o que a gente tem aqui. Exatamente o que a gente tem aqui. O que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos, na verdade, fica 1 sobre e elevado a infinito ao quadrado. Ok? Então, na realidade, nós temos um número menor que 1 e maior que 0. O 1 sobre e é menor que 1 e maior que 0. Ou seja, quando a gente tende a infinito, uma situação como essa vai para 0. Tá vendo que a curva está tendendo a 0? Uhum. Portanto, esse cara todo aqui é 0. Logo, a resposta dessa integral é 1/2. Muito bem, a resposta é 1/2. Converte para 1/2. Beleza? Certo. Uhum. Então é isso aí, cara. É isso aí. Fizemos um monte de conta. Já vou te enviar tudo isso. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida que você tiver, é só falar, tá? Gostei sim. Obrigado. Eu que agradeço. E depois eu já vou, além de te mandar o vídeo quando eu conseguir postar no YouTube, eu vou te pedir, por favor, para me avaliar lá no SuperProf, tá? Ok. Eu vou te mandar os links, é só clicar e fazer a avaliação com a tua conta logada, tá bom? Sim, senhor. Ok. Então tá bom. Valeu, meu Tá. amigo. Precisando é só chamar. Valeu. Diga.